Olá, tudo bem? Essa é uma faixa bônus em pleno sábado. Vamos falar nesse vídeo um pouco sobre o nosso programa de lives, Ações que Transformam. É um programa que está dentro do nosso canal Viver de Renda. Fizemos já 3 lives nesse projeto, né? Tivemos a primeira live com o Marcelo Pedreira, falando sobre tecnologia. Ele esteve no Web Summit de Portugal, um dos maiores eventos do mundo de tecnologia, e esteve visitando hubs de inovação, tanto em Portugal como na Alemanha. Está gravado aqui no canal essa live. Depois falamos com Marcelino Lima, empreendedor, empresário da área de saúde. Falamos sobre as lições, os desafios de um empreendedor e conversamos também sobre problemas na coluna. Ele é dessa área. E falamos os problemas gerados pelo home office, problemas posturais que no mundo inteiro acabaram gerando problemas de dores na coluna. Ele falou um pouco sobre as questões preventivas, o que fazer quando tivermos problemas na coluna, como cuidar e prevenir, né? Então, também aqui gravado. Na semana que passou, dia 10 de janeiro, fizemos uma live com o Márcio Portocarreiro. Márcio Portocarreiro, que é da Associação Brasileira de Produtores de Algodão. Ele deu uma aula aqui para a gente sobre o agronegócio, mostrando por que o agronegócio brasileiro é destaque mundial. Se existe alguma coisa que é excepcional no Brasil, chama-se agronegócio. Carrega o Brasil nas costas, já há pelo menos 15, 20 anos. Carrega o Brasil nas costas. E tudo fruto de uma combinação de fatores: empresariamento, conhecimento de ponta, tecnologia, gestão, robótica, utilização de diversas ferramentas tecnológicas, investimentos de grande monta, né? Agricultura de precisão, rastreabilidade, sustentabilidade. Foi muito interessante. Para quem gosta do mundo da moda, ele mostrou aí como esse arranjo produtivo, essa cadeia produtiva do algodão, ela chega até o consumidor final e o caminho que ela faz até o mundo da moda, né? Muito interessante, vale a pena também assistir. Muito bem, nessa série de lives que a gente está fazendo, eu estou sempre buscando convidar pessoas que eu conheço, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer na minha trajetória enquanto consultor de 30 anos, né? E eu tenho sempre feito contato com algumas dessas pessoas e convidado para um bate-papo. A nossa live é sempre um bate-papo descontraído, e a ideia é levar até você mais conhecimento, mais informações, outras visões além da minha, e assim contribuir para o seu crescimento pessoal, profissional, enquanto investidor. Essa é a ideia do canal Viver de Renda e essa é a ideia desse programa de lives que a gente batizou de Ações que Transformam. Segunda-feira agora, dia 17, coloque aí na sua agenda, às 19 horas, nós vamos conversar com a Alceli Barroso. Alceli Barroso, que é uma profissional da IBM, construiu sua carreira profissional na IBM. IBM, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, uma empresa americana. E nós vamos ter uma oportunidade de conversar com ela sobre muitas coisas, sobre sua experiência profissional. Hoje ela está morando no Canadá, então como é essa transição para morar no Canadá, falar um pouquinho sobre o país, né? Vamos estar conversando sobre requalificação de carreira, né? Conversando um pouco sobre novas tecnologias, as profissões do futuro, né? A importância do conhecimento. A Alceli, ela esteve aí ao longo de pelo menos 12 anos e meio de IBM, 12 anos e meio construindo uma carreira na IBM, né? Então ela esteve à frente de diversos programas, de diversas áreas, esteve como gestora de projetos, esteve trabalhando com o programa
de educação executiva da IBM no Brasil e depois também envolvida com o programa Global University da IBM para a América Latina. Então, buscando sempre aí desenvolver suas atividades nesse meio e tenho certeza que vai ter muita coisa interessante para compartilhar conosco. Anote aí, agora na segunda-feira, né, dia 17, às 19 horas, aqui no canal Viver de Renda, essa live com Alcide Barroso. Mas afinal, o que é a IBM? Algumas pessoas talvez não saibam do que se trata a IBM. Vamos fazer um apanhado rápido sobre a empresa. Oficialmente, para vocês terem uma ideia, a história da IBM começa em 1911. Em 1911 estão ali as raízes do surgimento da IBM. O empresário Charles Fint, ele acabou fazendo a união de 3 empresas que já existiam, criando um conglomerado. Essa empresa que resultou da união de 3 empresas foi a CTR, Computing Tabulating Record Company. Ela foi a fusão da Tabulating Machine Company, da Compute Scale Company, e da a International Time Record Company. A primeira das empresas foi fundada pelo Hermann Hollerith, a empresa mais conhecida das 3. O Hermann Hollerith foi o criador da máquina de registro e cálculo, aqueles cartões perfurados. As pessoas mais antigas vão se recordar. As mais novas não vão saber nem do que se trata, mas procura no Google essa máquina de registro e cálculo com cartões perfurados. O nome é Hollerith. E isso tem a ver com o nome do contra-cheque que você recebe todo mês, né? Vem daí este nome Hollerith, né? O mercado inicial da CTR era muito diversificado, já que era a combinação de produtos de 3 empresas. Ela trabalhava desde balanças comerciais, fatiadores de carne ou queijo, relógios, cartões perfurados, os Holleriths, entre outros itens. E naquela época já tinha 1.300 funcionários. Só que era muito difícil gerenciar, naquela época, uma empresa assim, com essas características. E então a empresa acabou procurando uma pessoa que pudesse ajudar a fazer esse ajuste organizacional. E essa pessoa que foi convidada para trabalhar na empresa foi exatamente o Thomas Watson. Ele já trabalhava com máquinas registradoras e virou gerente em 1914. Crava aí esse nome no seu caderninho, Thomas Watson, porque ele vai ser muito importante no decorrer desse nosso vídeo bônus, né? Ele ajudou bastante a marca a crescer e acabou virando presidente da empresa e focando sempre em fornecer maquinário para grandes negócios. O início da expansão internacional da IBM, veja vocês, começa justo no Brasil. O escritório no Rio de Janeiro foi aberto em 1917. A IBM chegou ao Brasil para ajudar na prestação de serviços públicos com as perfuradoras e tabuladoras. Já em 1920, o censo foi realizado usando máquinas da CTR. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, surgem então algumas polêmicas. A IBM foi acusada de colaborar com o governo alemão e fornecer tecnologias e equipamentos, especialmente as máquinas do Hollerith. Mas não foi bem assim. A subsidiária que tinha lá na Alemanha foi tomada pelo governo nazista e não teve escolha. De vontade própria, ela ajudou o lado dos aliados, especialmente nos Estados Unidos, com novas calculadoras e colocando todas as suas fábricas à disposição do esforço de guerra. O Thomas Watson recusou, inclusive, uma medalha que foi ofertada pelo governo alemão.
As coisas começaram a melhorar a partir da década, e já na década de 50, muitas inovações estavam acontecendo no mundo. A primeira delas, dentro da IBM, foi o IBM 701. O primeiro computador científico comercial da IBM, o IBM 701. Ele usava como mecanismo de memória os chamados tubos de Williams, uma forma jurássica de armazenamento de memória. É engraçado a gente fazer essa viagem no tempo para entender como começaram a surgir os computadores. Você fica realmente surpreso. Vieram ainda o IBM 650, o primeiro computador da história produzido em larga escala, e o Naval Ordnance Research Calculator, o NORC, usado pela Marinha e que foi considerado à época o computador mais poderoso do mundo. Vale a pena pesquisar. Em 1956, Thomas Watson se aposentou, deixou o comando da empresa para o seu filho, Thomas Watson Jr. E nessa época, a IBM começava a dar os primeiros passos do ponto de vista de pesquisa com relação à inteligência artificial. Pois é, na década de 50, inteligência artificial, os primeiros passos. Um funcionário programou um dos PCs da marca para jogar damas e aprender com os próprios movimentos. Foi uma das primeiras vezes que esse conceito de autoaprendizagem foi usado. Outro destaque é o RAMAC, um modelo que tinha uma unidade de armazenamento de disco magnético com acesso aleatório. Uma das principais vezes que isso era usado no mundo. Ela ainda apresenta o Fortran, uma linguagem que ficou bastante famosa em trabalhos mais técnicos. Estamos falando sobre IBM, estamos falando um pouco sobre a evolução do computador, as inovações, como isso foi se dando ao longo do tempo. Isso tudo porque na segunda-feira, no nosso canal aqui Viver de Renda, vamos ter uma live às 19 horas com a Alceli Barroso. Alceli Barroso, que é da IBM, tem uma carreira profissional construída dentro da IBM, mais de 12 anos trabalhando na empresa, e a gente vai conversar com ela na segunda-feira. Põe na sua agenda, vai ser imperdível, não tenha dúvida disso. Está gostando do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. No domingo faremos uma outra faixa bônus, complementando as informações aqui disponibilizadas. Uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.